Seguindo aqui, turma, nós vamos falar agora sobre frações equivalentes. No vídeo anterior nós falamos sobre frações mistas, e agora vamos falar sobre frações equivalentes. Eu coloquei aqui o seguinte, frações equivalentes. De maneira bem sucinta, eu coloquei representa a mesma parte de um todo. Como assim? Vocês vão entender. Para isso eu coloquei aqui 3 exemplos. Imagina que eu tenha Pedro, Tiago e João. Cada um deles comprou uma pizza. No caso de Pedro, ele comprou uma pizza e dividiu em 2 pedaços. João comprou a pizza do mesmo tamanho e dividiu em 4 pedaços. Tiago, no caso, João pegou a mesma pizza do mesmo tamanho e dividiu em 8 pedaços. Olha o que acontece. No caso de Pedro, Pedro pegou e comeu isso aqui, ó. Ele comeu essa parte aqui que eu estou pintando. Então, pergunto para vocês. Nesse caso de Pedro aqui, qual vai ficar aqui a minha fração? A fração que ele comeu. Olha só, nós já aprendemos sobre isso, né? Então, ó, quem vai ficar no denominador? No denominador vai ficar o meu todo, que no caso foi 2 pedaços. Agora eu pergunto, ele comeu quanto? Comeu apenas um. Então, aqui está. Ó. Isso quer dizer o quê? Que Pedro comeu um meio dessa pizza. Agora, Tiago, ele pegou a mesma pizza, mesmo tamanho, e dividiu em 4 pedaços. Olha o que acontece. Ele pegou e comeu, ó, esse pedaço, comeu esse pedaço, certo? Comeu 2 pedaços da pizza. A pergunta é, como é que ficaria essa fração aqui? Primeiro, no denominador vai ficar o todo. E no caso, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, no numerador vai ficar quanto? No numerador vai ficar o pedaço que ele comeu. Foram 2 pedaços. Então ele comeu o quê? Tiago comeu 2, 4. Agora João pegou a mesma pizza e dividiu em 8 pedaços. Só que ele comeu quantos pedaços? Ele comeu 1, né? Comeu 2, 3, 4. Pronto, ele comeu 4 pedaços. Como é que eu ia representar isso aqui em forma de fração? Nesse caso, o que acontece? João, ele comeu 4, né? De 8 pedaços. Pronto. A minha pergunta é, quem comeu mais? Foi Pedro, foi Tiago ou foi João? Quem comeu mais essa pizza? Observe que todos comeram a mesma quantia. Observe o seguinte, que no caso aqui, Pedro comeu 1 meio, Tiago 2 quartos e João 4 oitavos. Olha o que eu falei no início, que a fração equivalente representa a mesma parte do todo, não é isso? Então observe que eles comeram a mesma quantidade, certo? Essa fração aqui, ó, 1 meio, corresponde, equivale a 2 quartos, que equivale a 4 oitavos. Então observe que essas frações, ó, 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos, são frações equivalentes. Ou seja, nem Pedro, nem João, nem Tiago comeram mais do que o outro. Todos comeram a mesma quantia. Para ficar mais claro, observe o seguinte. Eu fiz esse desenho, agora eu vou fazer isso. Ó. Eu vou pegar uma fração, certo? Vou pegar uma fração e vou escrever 2 frações equivalentes a ela. Por exemplo, eu tenho aqui essa fração. Ó. Eu tenho essa fração, vou pegar 1 meio. Tenho uma fração 1 meio. Eu tenho essa fração 1 meio. Eu perguntar o seguinte, olha, me escrevam 2 frações equivalentes a ela. Aqui tem várias maneiras de fazer. Vou fazer o seguinte, ó. Para eu achar 2 frações equivalentes a essa, vou fazer assim. Primeiro eu vou multiplicar por 2. Ó. Pode ser por 2, por 3, por qualquer número. Vou multiplicar por 2. Ó. Vou pegar essa fração e multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2, certo? Lembrando, se eu multiplicar o numerador por 2, o denominador também tem que ser por 2. Olha como é que ficaria. Ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, ó, 1 meio, uma fração equivalente a ela é o quê? 2 quartos. Agora observe, eu quero uma outra fração equivalente a 1 meio, uma outra fração. Vou fazer assim, ó, eu vou apagar aqui. Vou pegar essa mesma fração, agora ao invés de multiplicar por 2, vou multiplicar, sei lá, por 4. Pode ser por 3, não importa. Vou multiplicar por 4. Olha como é que ficaria. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, observe que 1 meio equivale a 2 quartos, que equivale a 4 oitavos. Frações equivalentes representa a mesma parte do todo, tá bom? Então, se eu quiser encontrar uma fração equivalente, eu preciso apenas multiplicar
o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu posso multiplicar por 2, que eu vou achar equivalente. Eu posso multiplicar por 3, por 4, assim por diante. Aí alguém pode dizer, é só multiplicar? Não. Também eu posso dividir. Por exemplo, eu tenho a fração 6 oitavos, certo? Essa fração. Eu quero uma fração equivalente a ela. Nesse caso, se eu preferir, eu posso multiplicar ou eu posso dividir. Como assim? Ó? Vamos imaginar o seguinte. Primeiro vamos fazer uma fração equivalente a essa dividindo. Ó, dividindo, eu posso dividir por quanto? Eu tenho que dividir, caçar o número que divide o numerador e o denominador. No caso 2. Ó, 6 dividido para 2 dá 3. Dá 3. 8 dividido para 2 dá 4. Então observe que 3 quartos é equivalente a 6 oitavos. E se eu não quisesse multiplicar, dividir, se eu quisesse multiplicar, poderia? Poderia. Vamos multiplicar por 2, ó, como é que ficaria? Lembrando que se eu multiplicar, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu preferir dividir, também tem que dividir pelo mesmo número. Olha como é que ficaria. 6 vezes 2, 12. 8 vezes 2, 16. Então observe ó, que 6 oitavos equivale a 3 quartos, que equivale a 12 16avos. Tudo isso aqui são o que? Frações equivalentes. Vou fazer só o último exemplo. Vou fazer aqui, ó, para ficar bem claro, tá bom? Então vou pegar aqui a fração 10 25 avos. Pronto, peguei essa fração. Tem essa fração, agora eu quero o seguinte, eu quero duas frações equivalentes a ela, duas. Lembrando que fração equivalente representa a mesma parte do todo, não é isso? Então, eu posso fazer o seguinte, ou eu posso multiplicar, ou eu posso dividir. Eu vou escolher, não importa. Nesse caso, eu vou fazer primeiro, eu vou dividir. Dividir por quanto? Eu vou dividir por 5. Certo? Primeiro eu vou dividir por 5. Ó, 10 dividido para 5 dá 2. 25 para 5 dá 5. Tá aqui. Então, uma primeira equivalente a ela, ó, uma primeira equivalente a 2,25 avos é 2 quintos. É equivalente. Eu dividi. Não posso dividir, por exemplo, aqui por 5, por 2 aqui por 5. Eu não posso. Se eu dividir por 5 o numerador, o denominador também tem que dividir por 5. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a mesma fração, agora eu vou multiplicar por quanto? Multiplicar por 2. Multiplicar por 2. Olha como é que vai ficar. Ó. 10 vezes 2, 20. 25 vezes 2, 50. Então, olha que maravilha. 10 25 avos é equivalente a 2 quintos, que também é equivalente a 20 50 avos. Então aqui fica o nosso conceito de frações equivalentes.